Os investimentos em educação e a melhoria das escolas e também nas carreiras dos professores são em praticamente todos os discursos dos candidatos ao governo de Santa Catarina e à presidência da República. Fala-se em educação integral, melhoria do piso salarial e a destinação de mais verbas, mais recursos para a educação, como por exemplo de 10% do PIB para a formação de jovens e crianças. Entretanto, como equacionar tudo isso numa economia que não dá demonstração de grande fôlego, de estar nos seus melhores momentos? O que deve ser tratado realmente como prioridade para os novos governantes? Até porque chega a ser até uma ofensa à inteligência das pessoas as promessas que nós acompanhamos já de todos os candidatos, né? Porque é um negócio absolutamente óbvio você prometer educação de qualidade, saúde de qualidade, educação em tempo integral, enfim, qualidade do ensino, qualidade dos hospitais. Quando se critica, mas é um absurdo, as escolas, algumas caindo aos pedaços, enfim. Tudo isso a gente sabe quando acontece que é de fato um absurdo. A questão não é apontar o problema, mas dizer como irá resolver o problema. E isso não se diz. E isso a gente vê que há muita lacuna, né? De onde é que vem o dinheiro? O que tem que ser feito? É mudar o orçamento? É buscar mais verbas? De que forma? O problema é de gestão. É o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas na TV com educação. O que os próximos governantes precisam focar, precisam priorizar quando o tema é educação. Você pode opinar sobre este assunto pelas nossas redes sociais, o Twitter e também o Facebook. Esse é o endereço do Twitter que está na tela e também o endereço de Facebook, que é esse que aparece para você mandar sua pergunta, sua crítica, sua sugestão. Hoje nós estamos na companhia do professor Luiz Carlos Vieira, que é coordenador do SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado. Também recebemos o professor Osmar Matiola, que é diretor de apoio ao estudante na Secretaria Estadual da Educação. O programa recebe ainda a professora Maria Hermínia Lafim, pedagoga, estudiosa de educação pública. E ainda recebemos o professor Rodolfo Pinto da Luz, que é o secretário de Educação em Florianópolis e hoje no programa vem representando o Conselho Estadual de Educação, onde ele é conselheiro. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Sanjian, o começo da sua nova história, o empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Fiesc, trabalhadores da indústria. A força que gera competitividade. Queres, compre agora e pague só em setembro. Professor, eu queria começar com a senhora. Bom, talvez Santa Catarina seja uma exceção em termos de Brasil. Se pegarmos aí o Sudeste em comparação com outros estados, né, imagino que a nossa situação é bem melhor, né, do que lá para o Norte e Nordeste. Mas vamos começar com Santa Catarina. O quadro hoje, ele está avançando do ponto de vista de melhorar a qualidade do ensino, da infraestrutura, capacitação dos professores, motivação dos professores para estar em sala de aula. A senhora vê um quadro estabilizado, a senhora vê melhora? Como é que está o quadro hoje? Boa noite. Boa noite. Ok, eu acho que a gente pode pensar num quadro em construção, né? Então, nós temos um conjunto de demandas, né? Nós temos tido um aumento no investimento em termos de financiamento, né? Tanto para a educação como principalmente para a formação de professores, né? Uhum. Então, há todo um conjunto de políticas públicas, né, que tendem a atender essas demandas. Eu sou uma pesquisadora no campo da educação, particularmente da educação de jovens e adultos, e talvez eu possa começar a construir por aí. Claro. Né? Nós temos ainda, nós tivemos no último censo, uma elevação no número de analfabetismo. Né? Então, elevação? Uma elevação
percentuais, 0,8%, se não me engano, né? Mas temos em torno de 4,1%, né, nos dados de analfabetismo. Isso significa em torno de 270 mil pessoas em Santa Catarina. Então, mesmo Só uma dúvida, professora, essa elevação no percentual de analfabetos, isso aí é só Santa Catarina ou isso acontece no Brasil também? Em Santa Catarina. Nós temos em outros estados uma elevação um pouco maior. Nós tivemos em Santa Catarina, nós temos aqui em Santa Catarina, então, acho que foi de 3,1% para 4,1%, se eu não me engano. Diminuiu. Santa Catarina diminuiu. Foi na contramão dos índices nacionais. Não, peraí, deixa eu entender. Você está dizendo que aumentou? Em percentuais, teve uma elevação dos percentuais em questões de mínimos, né? Sim. Então, acho que nós temos no sentido de trabalhar nessa demanda. Quando a gente olha para esses dados, há um aumento, digamos, uma diminuição, né, principalmente dos jovens, né, das crianças e jovens, mas ainda não conseguimos alcançar as pessoas acima de 40 anos, né? Então, principalmente acima de 50, até por conta da história mesmo, né, da oferta de acesso a essas políticas públicas, né, dessas pessoas quando crianças, né? Então, há essa busca ainda de como alcançar também os adultos, em particularmente os idosos, que também fazem esse grande número, né, de analfabetos ainda que nós temos que dar conta em Santa Catarina. Então, aí a senhora aponta uma questão importante, né, que é você levar a educação formal, você alfabetizar um público mais adulto. Sim, não só alfabetizar, como também dar conta da continuidade de estudos, daqueles jovens. Trazer para o ensino formal, Trazer para o ensino formal. Muito bem, temos aí um ponto bem importante. E do ponto de vista do SINT, né, que tem a sua briga histórica salarial, enfim, é só salário ou tem algo mais que é possível trazer aí para o debate do ponto de vista de prioridades, né? Vamos começar com a situação hoje no Estado, do ponto de vista do professor, como é que está? Bom, do ponto de vista do professor, Igor, na verdade o SINT ele não trabalha só com a questão do subsídio em si do professor, né, da sua questão salarial. Nós trabalhamos pela educação em todas as questões, sejam ela de salário, seja ela da questão pedagógica e também da infraestrutura, etc. E nós estamos acompanhando os investimentos, né? Como a gente percebe do Brasil, nos últimos anos, há uma grande discussão sobre o tema da educação e realmente a gente percebeu aí, o professor Rodolfo aqui acabou de ter em Brasília lá uma vitória, né, para o município de Florianópolis, depois de muita luta, né, da questão dos investimentos. A gente percebe que toda a discussão do pré-sal também vem nesse sentido, dos royalties, né, vem para dar aporte financeiro para a questão da educação. Mas a educação não é só essa questão do salário. Hoje mesmo, você citou aí, que a gente não vai discutir aqui os problemas, né? Mas, para os professores, Santa Catarina ainda é um dos piores pisos do país, tá? Para os trabalhadores da educação. Hoje, temos a tabela aqui, que a gente percebe que... Mas isso é vencimento final, porque sabe exatamente. Que a gente fica num fogo cruzado. O SINT apresenta, a gente não vai ficar discutindo salário aqui só, tá? É uma discussão muito ampla, mas claro que pode entrar esse assunto também. O SINT diz, o salário é um dos piores pisos do Brasil. Eu já acompanhei a explanação do secretário dizendo o contrário, que se a gente for ver no pé da letra, o vencimento final... Vamos discutir então em termos gerais, Igor, e vamos colocar a questão do investimento, né? Aqui está o parecer técnico do Tribunal de Contas, está aqui esse ano, apresentou aí de 2009 até agora, né? Ele apresenta uma queda de 31% do investimento de Santa Catarina. Em educação. Educação. Então, a demanda, como a professora acabou de afirmar aqui, ela aumenta, o professor Rodolfo é testemunha disso, o Matiola também, aumenta, né, a demanda no Estado, e o Estado, no sentido, vem diminuindo. Como se a questão da infraestrutura permanecesse igual, né? Como se o índice salarial permanecesse a mesma coisa. Deixa eu entender, você está dizendo que o percentual de investimento, o volume de investimento vem diminuindo? Vem diminuindo, tá? Vem diminuindo, 31%. Né? Tá? Isso é afirmações dadas do Tribunal de Contas. Então é só a gente pegar o parecer técnico, olhar, que a gente vai perceber isso. Então houve uma queda de praticamente 259 milhões de reais para 189 milhões hoje. Então houve uma queda. E isso é comprovado. Isso afeta de que forma o sistema? Afeta principalmente nos investimentos, né? Você não tem só a questão da manutenção,
Tá? Você tem a manutenção, que tem que dar manutenção no dia a dia, mas você precisa investir para fazer, para adequar essa nova demanda que está vindo. O PAC não chegou na educação, o PAC estadual não chegou na educação, o pacto, né? O pacto de Santa Catarina. Aquele pacto que nós vimos, nós discutimos aqui, né? Na Palavras Cruzadas. Sim. E aquilo que a gente dizia aqui, o secretário estava do nosso lado e estava rebatendo as nossas críticas. Por quê? O pacto, nós temos que discutir. Será que ele é um problema de gestão ou ele é um problema da opção política que os gestores têm? Pode ser de política, porque não é obrigatoriamente eu tenho que investir apenas aquele percentual constitucional da qual o Estado é obrigado a fazer. Eu posso investir mais. E os números que são nos apresentados por sindicato, quando a gente tem o debate na Secretaria de Educação, são os números apresentados que há um aumento. Mas na prática a sociedade não vê isso. Nós também não percebemos isso, aonde isso está o reflexo disso. Ok, bom, temos aí então, um ponto de partida importante. Está essa discussão. Então precisamos realmente saber. O governante que quer assumir Santa Catarina, que quer assumir o Brasil, tem que ter esses dados. Não pode. A gente vai ficar aqui entre os dados que o Cinti apresenta e os dados que eles têm. Então essa discussão. Só uma correção, né? Efetivamente o analfabetismo aumentou em termos de Brasil, mas em Santa Catarina teve pontos percentuais que foram uma então o dado é diminuição. positivo para Santa Catarina. Ok.